Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Há 4 anos, o viaduto Batalha dos Guararapes caiu em Belo Horizonte, matando 2 pessoas e ferindo pelo menos 20. Ninguém foi condenado ainda, nenhuma vítima foi indenizada, nenhum centavo foi devolvido aos cofres públicos pela obra mal feita. 174 mandados de prisão foram cumpridos hoje aqui em Minas contra integrantes de facções criminosas acusados de crimes violentos. Blitz no anel rodoviário educa os motociclistas sobre a importância de usar a antena corta-pipa. Uma semana após o rotativo digital começar a funcionar na capital, muitas dúvidas. Tem motoristas que ainda não sabem sequer dessa novidade. Na série especial sobre Poços de Caldas, vamos te mostrar os tratamentos terapêuticos com águas vulcânicas. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Nós começamos o nosso jornal relembrando uma tragédia que aconteceu aqui em BH há exatos 4 anos, em plena Copa do Mundo. O viaduto Batalha dos Guararapes desabou sobre a Avenida Pedro I, que fica na região norte da capital, matando 2 pessoas e deixando mais de 20 feridos. 10 pessoas se tornaram réus no processo, mas a justiça ainda não condenou ninguém e nenhuma indenização foi paga. Imagens que estão marcadas na memória de muita gente, principalmente de quem viveu de perto aquela tragédia, como Analina, mãe de Hanna Cristina dos Santos, na época com 25 anos, motorista do micro-ônibus que passava debaixo do viaduto e que morreu na hora. O condutor de um carro, Charles do Nascimento, que tinha 24 anos, também morreu. Outras 23 pessoas ficaram feridas. Hanna deixou uma filha hoje com 9 anos e que também estava no micro-ônibus. A minha expectativa, sempre foi que esses engenheiros fossem punidos. Mas a justiça no nosso país ela é muito lenta, hoje, está completando 4 anos. E nada foi feito, Moradores deste conjunto de prédios às margens de onde o elevado foi ao chão também sofreram com a tragédia, tendo suas casas danificadas e com relatos de traumas psicológicos, de acordo com a advogada do condomínio e de grande parte dos moradores. Foi um período onde as pessoas saíram de suas casas, modificaram o seu ritmo de vida, grande parte das pessoas tomando remédios fortes de tarja preta. Esse estresse pós-traumático, ele dura até hoje, com crianças que morrem de medo de passar perto de viaduto, de olhar viaduto. Ao todo, são 10 réus. Segundo o Ministério Público, os 2 processos, um na área civil, outro na criminal, estão em andamento. Na área civil, testemunhas e réus já foram ouvidos. Mas a lentidão dos processos na justiça impede que os danos causados às vítimas sejam reparados. O que nos toca mesmo, é que ninguém foi punido. E nem ninguém indenizado, dano moral, dano material, lucro cessante, que afinal de contas todas essas pessoas tiveram. A construtora Consol foi contratada pela prefeitura e autora do projeto do viaduto que desabou. Mas, de acordo com o engenheiro, a empresa não se considera responsável pelas indenizações, uma vez que não participou da execução da obra e teve seu projeto modificado. Houve mudança de projeto, houve uma utilização de concreto vencido, o trabalho de proteção era submetido à análise da Consol, que encaminhava ao seu projetista para dar o parecer final, para dizer, podem retirar o escoramento, está tudo ok. Esse processo, não sei quem assumiu a responsabilidade, a Consol não teve conhecimento também. Em junho, o primeiro tribunal do júri da capital acatou a solicitação do Ministério Público de declinação da competência do inquérito relativo ao desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes. Com isso, os indiciados ficaram livres de enfrentar o júri popular por homicídio com dolo eventual, quando não há intenção de matar, mas o agente assume o risco. A decisão revoltou parentes das vítimas da tragédia. E até agora eles não fizeram nada, como se diz, morreu, está morto, enterrou, acabou, Então, assim, só para a gente mesmo, que fica esse
peso, essa dor que não vai passar nunca, cada dia aumenta mais. A construtora Consol, ré número 1 nos processos judiciais, concordou em devolver à prefeitura o valor de R$700 mil pagos em contrato para a autoria do projeto, mas ainda não houve acordo junto ao Ministério Público. A questão está em discussão na Justiça e nós colocamos as nossas razões, quais sejam. Primeiro lugar, não acompanhamos a execução da obra. Modificaram o nosso projeto. Quanto às vítimas, segundo a advogada, até hoje nenhuma proposta foi feita. O que todos querem, na realidade, é passar uma borracha nisso para que possam ter as suas vidas de volta, né? Como era antes da queda do viaduto e antes dessas obras de Copa do Mundo. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o valor que a Consol deverá devolver aos cofres públicos, bem como a forma de pagamento, ainda dependem da conclusão do inquérito. Já a construtora Covan, responsável pela construção do viaduto Batalha dos Guararapes, disse que ainda não há nenhuma decisão judicial que a aponte como culpada e que laudos periciais já isentaram a empresa. A Covan também informou que, mesmo assim, prestou auxílio às vítimas e suas famílias e que restituiu veículos que foram danificados com o acidente, além de outros custos no valor total de R$10 milhões. 174 mandados de prisão foram cumpridos hoje aqui em Minas contra integrantes de facções criminosas acusados de crimes violentos em uma operação conjunta das polícias militar e civil e também Ministério Público. Foram realizadas prisões preventivas, temporárias e flagrantes. A operação é realizada em conjunto entre o Ministério Público e polícias militar e civil. Mais de 170 criminosos de alta periculosidade voltaram para a cadeia nos últimos 3 meses. Selecionamos pessoas que tinham mandados de prisão expedidos pela Justiça e outros sem mandado, cujos mandados foram requeridos, que representavam um grande impacto à segurança pública, sobretudo por crimes violentos, como homicídios, roubos com explosão de caixas eletrônicos, latrocínios, porte de arma e tráfico de drogas. Centenas de policiais militares, com apoio de viaturas e de aeronaves, conseguiram prender alvos em todas as regiões de segurança do Estado. A prisão desses indivíduos, nós não temos sombra de dúvidas, redundará num aumento expressivo da redução do crime, porque são indivíduos que articulam o crime e que, de alguma forma, empoderam outras pessoas no cometimento do crime. Além do que, é uma grande propaganda para que outros criminosos entendam que, em Minas Gerais, não há espaço para o cometimento do crime. Entre os reincidentes estão criminosos condenados por homicídios, tráfico de drogas e explosão de caixas eletrônicos na capital e no interior do estado. A operação denominada O Regresso deve continuar nos próximos meses. Não há praticantes de menores delitos. Há apenas crimes graves que repercutem negativa e fortemente na segurança pública. Nós vamos trabalhar de forma minuciosa, cruzar as informações, principalmente do serviço de inteligência, para nós verificarmos a ligação com as organizações criminosas. A Polícia Civil fez hoje uma diligência à boate Jolie, na região da Pampulha, onde um tiroteio na madrugada desta segunda-feira terminou com a morte daquele que seria o atirador e deixou ainda outras 6 pessoas feridas. O chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Dr. Rogério Melo, esteve hoje pela manhã nesta boate, onde um homem armado atirou contra várias pessoas e deixou 6 feridos na madrugada dessa segunda-feira. O delegado conversou com o gerente da casa noturna para tentar esclarecer os fatos. Pedro Henrique Vitor Silva, autor dos disparos, teria sido expulso da boate após uma briga. A primeira hipótese que fala que ele se deslocou até a casa dele para buscar a arma, o que é pouco crível. Nós acreditamos que essa arma estaria próxima aqui em algum veículo. Chegou nesse local atirando a esmo, se preocupando com o alvo, mas não tendo nenhum tipo de preocupação em respeito à vida humana e atingir terceiros. O autor dos disparos morreu após um policial militar de folga, que estava saindo da festa, reagir como mostram estas imagens. O delegado aprovou a atitude do PM. Ao policial, ele tem obrigação de interferir em defesa própria de terceiros. Então eu só tenho a dizer que eu transmito pessoalmente, como chefe de homicídios, os meus parabéns a esse policial. Pedro Henrique Vitor Silva tinha passagens por tráfico de drogas e outros crimes. Essas imagens do circuito interno da casa noturna mostram a ação do rapaz.
Ele retornou ao local depois de ser expulso pela segurança. Usando uma touca preta, ele passa por algumas pessoas e, em seguida, atira contra o segurança do estabelecimento e outros frequentadores. O segurança levou 8 tiros e está internado em estado grave. Um menor de idade, que ajudaria na fuga, voltou na manhã seguinte para buscar a moto e foi apreendido. Agora as investigações continuam. Segundo o delegado, Dr. Rogério Melo, o policial militar deve ser ouvido assim que tiver condições de depor. As armas usadas na noite do crime também passarão por perícias e até mesmo uma reconstituição poderá ser marcada. Está preso o suspeito de matar um agente penitenciário aqui no estado. O crime aconteceu em abril. E nós vamos agora para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira, que tem mais detalhes. Marcelo, relembre para a gente os detalhes desse crime. Boa noite. Boa noite, Nácia, a todos. Olha, o Paulo Emílio Gomes de Souza, que foi preso, é suspeito junto com outras 2 pessoas de cometer o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No dia 7 de abril deste ano, eles abordaram o carro da vítima, anunciaram o assalto e efetuaram vários disparos contra o agente penitenciário Wagner Eduardo de Castro Pereira e a noiva dele, que também estava no veículo. Paulo ainda é investigado, Inácia, por ser um dos chefes do tráfico de drogas na comunidade Braunas, que fica aqui em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. No momento da prisão, o Paulo ainda chegou a oferecer dinheiro aos policiais e, por isso, acaba também respondendo por corrupção ativa, que é o suborno, né, Inácia, que aconteceu ali naquele momento. Um crime numa lista que já tem muitos outros, né? Marcelo, continua com a gente mais um pouquinho, porque o nosso repórter hoje acompanhou também outro caso muito sério que aconteceu aqui em BH. Um jovem foi encontrado morto em uma praça do bairro Caiçara, na região noroeste da capital. Marcelo, parece que a polícia trabalha mesmo com a hipótese de espancamento que teria causado a morte dele? Pois é, Inácia, um morador ali do Caiçara chegou a ver suspeitos chutando e também dando pontapés na vítima. A polícia até foi acionada, mas quando chegou ao local, Johnny Barros Martins, de 19 anos, já estava morto. Segundo familiares, Johnny tinha dívidas com traficantes e ainda, de acordo com moradores da região, o jovem tinha até envolvimento com o tráfico de drogas. Os suspeitos foram vistos descendo para a Vila Sumaré e ainda não foram presos. A perícia recolheu material lá na praça, além de pedras e paus que teriam sido usados nesse homicídio. Quanta maldade. Obrigado, viu, Marcelo? Bom, gente, a Justiça determinou a interdição parcial da Penitenciária Regional de Três Corações, no sul de Minas, após um pedido do Ministério Público que constatou superlotação no local. A penitenciária tem capacidade para receber 542 pessoas, mas atualmente tem 1.200 detentos. Segundo a decisão, a unidade fica proibida de receber novos presos de outras cidades. Em caso de descumprimento dessa determinação, será aplicada uma multa. A Secretaria de Administração Prisional afirma que já foi notificada e que está cumprindo as determinações da Justiça. Antenas corta-pipas foram instaladas hoje em motos que passaram por uma blitz educativa da Polícia Militar Rodoviária, realizada no anel rodoviário aqui de BH. A operação Sua Vida por um Fio alerta os motociclistas sobre os riscos da linha chilena e do cerol que podem matar. O seu Joaquim já sofreu um corte profundo no nariz por causa de uma linha com cerol. Eu escutei o barulho no capacete. Quando eu escutei o barulho, eu não prestei atenção, não pensei o que era. Eu dei um pouquinho e já entrou cortando. Aí o sangue desguichou longe. Hoje, durante uma blitz educativa, colocou a segunda antena corta-pipa na sua motocicleta. Agora eu coloquei, foi 2 antenas. Depois que eu coloquei, já veio a linha e a antena cercou. E as ações realizadas pela Polícia Militar Rodoviária têm justamente o objetivo de orientar e alertar sobre a necessidade dos acessórios de segurança. Esta aqui é a antena corta-pipa, acessório simples, indispensável e atualmente obrigatório em motocicletas. Ela é baratinha, pode ser encontrada em algumas lojas por até R$15. Nas blitz educativas da Polícia Militar está sendo distribuída. E olha, já ficou comprovado que esta antena aqui salva vidas. Um vídeo com imagens de acidentes causados por linhas cortantes também é exibido aos motociclistas. O tenente lembra que toda prevenção é importante, principalmente nesta época do ano, quando os riscos de acidentes são maiores. É uma brincadeira lúdica de muito tempo, mas que está virando muitas das vezes uma tragédia. Então é necessário que o pai
ele tem atenção com seu filho, o pai ele pode ser responsabilizado nesse caso com uma multa muito alta, olhar a criança realmente, e não somente o pai, a gente percebe também que muitos adultos soltando pipa. Então soltar pipa não somente com linha chilena, mas com linha de cerol, às margens da rodovia, próximo da rede elétrica, isso na verdade ele está cometendo um crime. Quem está todo dia em cima de uma moto ressalta a importância de estar protegido. Eu acho que as motos já deveriam sair de fábrica com algum equipamento similar a esse aí. É fatal, né? E as pessoas, infelizmente, não têm consciência disso. Aí a gente que anda tem que ter consciência e proteger, né? E aqui em Minas tem uma lei estadual que prevê multa de R$ 100 a R$ 1.500 para quem utilizar cerol ou linha chilena. No caso de lesão corporal culposa, sem intenção de machucar, o usuário pode ser condenado de 2 meses a 1 ano de detenção. E caso seja um homicídio culposo, sem intenção de matar, a pena varia de 1 a 3 anos de prisão. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente entre caminhão e carro na BR-381, próximo ali à cidade de Oliveira, na região centro-oeste, do nosso estado. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta carregada com bebidas seguia sentido Belo Horizonte quando tombou na pista, mas ainda não se sabe o que teria motivado o acidente. E depois do intervalo, você vai conhecer o poder das águas termais. Nós vamos para Poços de Caldas, no sul de Minas, onde tratamentos terapêuticos com fontes vulcânicas atraem turistas. A Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado apresentou hoje um balanço dos trabalhos nos últimos anos da pasta. Foram 2 bilhões e 700 milhões de reais de investimentos em obras de infraestrutura e edificações e cerca de 700 quilômetros de estradas construídas. O balanço feito pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas foi apresentado nesta reunião. Durante o encontro, o secretário citou números de investimentos feitos em rodovias e estradas rurais de Minas. Nós fizemos o que era possível, investimos 2 bilhões e 200 milhões de reais em obras de infraestrutura, mais 500 milhões em obras de edificações e fizemos mais de 700 quilômetros de estrada. O secretário ainda falou da concessão do trecho da BR-135, que liga a região metropolitana ao norte de Minas. Devido aos estudos, nós optamos por fazer concessão plena. Já assinou o contrato e a empresa Eco 135 assumiu a manutenção, o contrato, domingo, 1º de julho. A Secretaria de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais também apresentou números referentes às ações realizadas naquela região. Segundo o secretário, mesmo com a redução de recursos, os programas previstos foram executados. Um dos destaques do balanço foram os resultados do programa Água para Todos, que beneficiou nos últimos 3 anos cerca de 12 mil famílias em 74 municípios. A seca ela existe, nós temos que aprender a conviver com a seca. O governo do estado investiu de recurso próprio e em convênio com o governo federal. A gente sabe também das dificuldades do governo federal, né, através de cortes de orçamento, essa coisa toda. Então alguns convênios estão com recurso em conta e sendo executados. A Copa do Mundo é o assunto do nosso colunista Paulo Navarro, que está ansioso para ver a retomada da nossa economia após o fim do Campeonato Mundial. Olá, quem não se lembra, 90 milhões em ação para Frente Brasil, do meu coração, todos juntos, vamos para Frente Brasil, salve a seleção. É isso aí, bora para frente que atrás vem gente. E, como hoje somos mais do que o dobro de 90 milhões de brasileiros em ação, como em 70, época desta corrente. Passada essa Copa, temos sim que voltarmos a dar as mãos para se ligar em outra emoção. A de não deixar o coração do Brasil parar. Atrás dessa banda que passa, o país amarga a maior crise de sua história e necessita urgentemente dos esforços de todos para se reerguer. Há que considerar que desde a greve dos caminhoneiros não foram poucas empresas que amargaram prejuízo com a interrupção de atividades e que, nos últimos dias, o buraco de comerciantes aumentou significativamente nos dias de Jogos do Brasil. Nesta onda de Pra Frente Brasil, o Congresso Nacional ficou às moscas, com nossos representantes em busca de votos em suas bases. O mesmo não se pode dizer do STF em Brasília, que não parou de trabalhar, ou melhor, de jogar. Uma casa constituída para se praticar o direito de ser guardião da Constituição se transformou numa casa de jogos, onde transparece que o que importa é ganhar e não interpretar e aplicar corretamente as leis. Pois bem,
desse clima de Copa do Mundo, enquanto o país se distrai, a segunda turma do STF aproveitou para soltar políticos corruptos. Enfim, com Hexa ou não, o circo está prestes a ser desmontado. E aí pergunta-se, como vamos ganhar o pão? Parados? Comemorando os jogos da seleção? É que não vai ser. Bem, eleições estão aí. Abre os olhos, Brasil! Que tal aproveitar as férias para conhecer uma das raras cidades do mundo que tem várias fontes de águas termais de origem vulcânica, mas sem precisar sair de Minas? O endereço é Poços de Caldas, no sul do estado. Na segunda reportagem da nossa série especial que visita a cidade, você vai conhecer mais sobre os tipos de tratamentos terapêuticos que são oferecidos aos turistas. Não é à toa que as termas Antônio Carlos em Poços de Caldas são ao mesmo tempo balneário e spa termal. Aqui a atividade termal está historicamente ligada à saúde, através de duas ciências, a crenoterapia e a balneoterapia, tudo com o uso das águas sulfurosas. Crenoterapia é o uso das águas medicinais para o corpo humano e a balneoterapia é como esses tratamentos são feitos, que pode ser por meio de hidromassagem, banhos de ofurô, banhos de imersão, banhos pérola, e a crenoterapia podem ter outras formas de tratamento também. Entre os tratamentos terapêuticos do balneário estão banhos de ofurô, as duchas e saunas com águas sulfurosas, banhos de imersão, incluindo este, o famoso banho pérola, que alia os benefícios das águas sulfurosas aos efeitos da hidromassagem com ação medicinal. São vários tipos de duchas, entre elas a ducha circular e a escocesa, cada uma com uma indicação para a cura de doenças e melhora da saúde. São vários ofurôs como este, onde 4 pessoas podem relaxar juntas. Mas nesse aqui cabe uma grande família. Esse ofurô comporta até 10 pessoas, relaxando na água de 37 graus. Aqui o cliente pode escolher entre 3 extratos diferentes. Uva, que é um antioxidante, café verde, que tem a função de vasodilatador, e cacau, que é um hidratante. De acordo com a gerente das termas Antônio Carlos, um plano foi lançado para tornar a crenoterapia, que é o uso medicinal das águas minerais naturais, mais acessível às pessoas. É o plano de tratamento termal de 21 dias. Quando a gente trabalha menos dias, nós somos focados no alívio das doenças, alívio de alguma dor, mas os 21 dias são a quantidade de dias necessários para a cura. Então são dias seguidos, não pode ficar um dia sem um banho. Amanhã você vai ficar por dentro dos serviços voltados para o bem-estar e embelezamento. E veja a seguir, funcionamento do rotativo digital em Belo Horizonte completa uma semana, mas motoristas ainda têm dúvidas sobre o funcionamento dos aplicativos. A partir do dia 1º de agosto, passa a ser obrigatório que todos os motoristas portem o certificado 2018 de registro do veículo. Desde domingo passado, já está sendo exigido dos motoristas com placas de finais 1 a 5. Dirigir com documento irregular, atenção, é infração gravíssima. Quem for pego dirigindo nessa condição vai receber uma multa de R$ 293 e ainda 7 pontos na carteira, e o veículo ficará apreendido. Há uma semana começou a funcionar na capital o pagamento do estacionamento rotativo por meio de aplicativos de celular. A medida, que promete trazer facilidade para o motorista, ainda causa dúvida nas ruas. Tem muita gente que ainda está procurando os talões do faixa azul nas bancas porque ainda não entendeu o funcionamento do rotativo digital. Uma semana após ter sido lançado, o rotativo digital em Belo Horizonte ainda não foi baixado por muita gente. O senhor já baixou o aplicativo? Ainda não. Por que não? Aposentado tem tempo de mexer com essas coisas, não? Não, ainda não. Não baixei. Ainda não. E por que não? É porque ainda não sei como faz. Fiquei sabendo essa semana, né, que começou, aí o meu menino até me mandou, eu vou baixar agora para tentar fazer. Mas para a BH Trans tudo é questão de tempo. O ticket em papel vai conviver com o eletrônico por 60 dias ou até nós conseguimos 300 postos credenciados. Quer dizer, metade das bancas vão ter ele eletrônico e todo mundo vai ter ele no celular. Uma observação,
Quem tem o papel, ele vale para sempre. Em uma semana, foram 58 mil acessos para baixar o aplicativo tanto pelo sistema Android quanto pelo sistema iOS. 13 mil usaram o sistema para estacionar. Quem não quiser baixar o aplicativo, não se familiarizar com smartphones ou ser de outra cidade, pode comprar os créditos digitais nos pontos fixos de venda. De acordo com a BH Trans, a capital conta com mais de 670 pontos de venda de rotativo. Desses, 120, quase 20%, já contam com sistema eletrônico. Na banca da Maria Lúcia, a venda ainda é em papel. A gente já teve tipo uma aula, né? Assim, eles ensinando, só que ainda não foi instalado, né? Faixa azul de papel continua saindo e bastante. Bastante, continua saindo bastante. A procura está sendo grande. A forma de pagamento pode ser cartão de crédito, débito ou boleto. O valor é o mesmo do talão, R$ 4,40. No programa, é possível cadastrar quantas placas de veículos desejar, mas apenas 2 poderão ser ativadas em um mesmo momento. De acordo com a BH Trans, são mais de 22 mil vagas em 867 quarteirões. Esse número sobe para mais de 100 mil vagas se o usuário respeitar o horário limite. Aquele que burla o sistema, aquele que coopera com quem burla, ou aquele que até deixa a chave dele para quem vai burlar para acontecer. Na hora que chegar a fiscalização, você coloca o talão. Ele está atrapalhando a movimentação da cidade. Motoristas que não cumprem as regras cometem infração grave, pagam multa de R$ 127, podendo ter o veículo removido. Ainda segundo a BH Trans, a fiscalização será feita pelo agente nas ruas, que vai portar um aplicativo próprio. Nosso jornal está terminando, mas antes um lembrete para reforçar o relacionamento que a gente tem com você. Use o nosso canal BandZap para nos enviar reclamações, denúncias sobre situações que estejam acontecendo por aí. Combinado? É o 31 99 772 7663. Ficamos por aqui. Amanhã a gente se encontra. Até lá e obrigada.